Vamos lá então, aqui, ligar aqui o Face. Tipo, nós estamos com duas transmissões para nós. Olá, boa noite, paz e graça, amados. Entrando aí na 22 horas e 15 minutos no lar de vocês, na casa de vocês, para falar uma palavra que é para mim, para minha casa, para você e para a sua casa. E algumas pessoas, quando veem que a gente vai falar alguma coisa, pode esperar alguma coisa especial ou mais daquilo que eu possa oferecer. Eu vou oferecer sempre aquilo que posso, e posso contribuir para o teu crescimento espiritual. E já temos falado aqui de diversos assuntos relacionados a comportamento, relacionado à política, relacionado à religiosidade, né? E todas elas envolvendo a pessoa de Cristo de uma forma tranquila, pacífica, sem nenhum tipo de fanatismo, paganismo, ritualismo e ignorâncias espirituais. Nada apegado a isto. Uma liberdade proporcionada pela graça da ação movedora em nosso ser através do Espírito Santo. Eu vou ler um texto aqui, não quero ser muito extensivo, a gente fala em 10 minutos, talvez vá dar um pouco mais, porque ele é de um tema bastante interessante. E um tema, uma palavra, sempre especula-se uma outra e ela chama-se uma outra e vem os contextos em cima de um texto. Mas não vamos ser tão cansativos para que você nos assista até o fim e depois, se caso não, possa visualizar novamente ou no canal do YouTube ou propriamente no Face que está aí registrado. Então vamos acompanhar um texto que está no livro da genealogia, ou Gênesis, no capítulo 3 e no verso 9. Chamou o Senhor a Adão e disse a ele: onde tu estás? E ele disse: Adão, ouvi a tua voz soar no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu e por isso me escondi. E Deus falou para ele: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore, do fruto daquela árvore que eu disse que não era para comer? E então disse Adão: a mulher que tu me deste como companheira, ela me deu do fruto da árvore e comi. Somente até aqui. Dois aspectos importantes nesse versículo, de um diálogo aqui que o escritor Moisés coloca no cânon sagrado e está registrado no Bíblon, porque Deus existiu sempre, né? Deus é eterno. Antes dos escritos, Deus já é. É uma referência da pessoa Deus, Espírito em verdade, para que nós possamos compreender um pouco mais daquilo que não pode ser explicado, mas entendido, aceito ou não. A existência de Deus que criou. Mas eu não vou entrar nesses temas aqui que fala sobre como foi criado, que veio do pó, que foi soprado o Espírito, que foi da terra. E você, você não sabe, isso é um outro tema que eu posso abordar no outro momento. Mas vou só sintetizar nesse conteúdo que nos exames feitos de laboratório, antes mesmo de você imaginar, naquela época que as pessoas viviam em cavernas, que chegaram ao grau da medicina, do conhecimento que existe hoje, fazendo uma análise química do ser humano, do seu corpo, da sua estrutura, vai achar componentes da Terra. Todos os componentes que estão na Terra estão no corpo do ser humano. Deus molhou e fez um barro e botou seu espírito e teve uma criatura ali semelhante ao seu Criador, o homem.
Mas eu quero fazer um parêntese nesse versículo, dentro do contexto do versículo, vamos tirar de dentro desse versículo uma parte importante. A desobediência que foi dita para eles: olha, tem tudo para vocês, aquilo não é para pegar, não é para tocar, a árvore da ciência e do conhecimento. Pois bem, fizeram, desobedeceram. A primeira questão que tocou-se em si foi colocar uma folha grande, a folha de parreira, como alguns dizem, fazem gravuras, para cobrir a nudez. O que muitas pessoas acham, entendendo que no cobrir-se a nudez esconde o pecado. Patente aos olhos estava a desobediência. Não tinha nada a ver em relação ao corpo. Mas ele envergonhado, achando que o corpo já era parte do seu pecado. Mas o pecado era a desobediência, não tinha nada a ver com a nudez. Isso era uma parte de, talvez, de respeito fosse. Mas não era o pecado. O pecado em si tratado. Em cima disso aí, o que nós podemos entender é que às vezes se faz muitas coisas erradas, e nós fizemos muitas coisas erradas na nossa vida, e queremos tampar aquilo que não é o pecado, mas o que é está escancarado, está visto que é, mas o que não é, querem tampar, cobrir aquilo que não é o pecado. O pecado é as coisas maiores que relacionam-se em coisas negativas para si e para um grupo de pessoas, dentro de casa e na sociedade, que prejudicam outras pessoas. E daí está escancarado, está patente, está bem visível aos olhos de todo mundo, e não adianta querer tampar o sol com a peneira. É mais ou menos por aí. Da mesma forma também, quando Jesus encontra-se com os fariseus, que eram os ditos religiosos que conheciam a lei de cima a baixo, de baixo para cima, e faziam seus rituais de uma categoria bem forte, né? Que estavam falando uma coisa de uma forma hipotética, e era somente uma enganação. Ficou escuro aqui. Faltou luz. Não, é aqui a bateria do meu. Bom. E eles passavam as informações religiosas, e por fora Jesus dizia: vocês aparentemente são perfeitos. Uma aparência muito perfeita. Vocês são parecidos com sepulcros que estão pintados de cal, mas por dentro tem um cadáver, e esse cadáver fede muito, está fedorento, por isso que está em estado de putrefação. Então as aparências. Mesma forma dali que aconteceu com Adão, achando que cobrindo-se com uma folha não estava escancarado a desobediência de um fato tão pequeno, relativo. Mas não é isso aí que nós poderíamos chegar num ponto de que o mundo acabou por causa disto. Olha, da mesma forma como veio por um erro, por outro veio a salvação, por Cristo. Por um veio o erro, por Cristo veio a salvação, a oportunidade de aproximar-se, reconciliar-se, de reconexão em Cristo. Quero que você entenda isto, que todas as possibilidades de erros e acertos está em nosso processo na caminhada. No momento que, no teu entendimento, você tropeça, você tem a possibilidade do acerto. No mesmo momento que alguém erra, alguém pode ajustar e melhorar. E falando em árvores, que ali estava uma árvore da ciência e do conhecimento, nós temos em João 15
a videira verdadeira, que Jesus se identifica: eu sou essa videira verdadeira. Então essa igreja que a qual eu me refiro é em Cristo. Se você fosse um galho quebrado, um jambuzeiro, um galho seco jogado à beira do caminho, por exemplo, e de repente você escutasse a voz do bom pastor e esse fosse recolhido na beira do caminho, Cristo passando com uma videira verdadeira e você enxertado agora nessa videira verdadeira, você que não tinha vida, você que não tinha seiva, você que estava quase morrendo seco, você começa a ter seiva e começa a ter vida e começa a produzir folhas, flores e fruto, porque você está enxertado na videira verdadeira que é Cristo. Isso é árvore. Tem outro relato que o salmista fala, Salmo 92, no verso 12, por aí. Ele cita duas plantas, o cedro do Líbano e a palmeira, que dão no deserto do Líbano. Sendo que a palmeira, os combros de areia com o vento, a tempestade, vai acumulando, só ficam as folhas de fora. Daqui a pouco vem o vento e tira e aparece já o tronco. Quando o tronco está ereto, a proporção do tronco para cima é a proporção da raiz para baixo, para buscar água, para que ela mantenha-se viva. E tem mais um fato que a natureza ensina para nós, de quando vem a tempestade do deserto. Quando você está passando por um deserto, quando você acha que não tem mais água, que não tem mais solução, que está na sequidão, o vento sopra quente, forte, a palmeira ela se dobra e o vento passa, a areia passa. Depois, quando passa a tempestade, ela volta na posição original. A reflexão é que se ela fosse dura, rígida, ela quebraria e não se encurvaria. A lição para nós é que diante de uma consciência humilde, muitas vezes o homem deve dobrar-se no seu entendimento, voltar-se para deixar passar os problemas, refletir, é o momento de aguardar e depois levantar-se com mais força e prosseguir em frente. Porque se ele confronta, se ele resiste de uma forma ignorante, vamos dizer assim, de um princípio do que eu sei tudo e você não sabe, que não aceito ideias e opiniões de outros, eu fico firme na minha posição e vem a tempestade forte e eu, com a minha rigidez, eu sou quebrado. E daí quebrado, não levanto. Essa é uma posição. E nós temos no relato de Jeremias 17 que fala que aquele que está na presença do Senhor e tem uma fé consistente no Senhor, e hoje falando em Cristo, que é o Verbo encarnado, o ressurreto, o Senhor da vinha, e é a videira verdadeira, e você deposita essa fé, essa esperança nele, você é como uma árvore plantada junto aos ribeiros, aonde está tudo seco na volta, mas as tuas raízes procuram o ribeiro para alimentar-se da água, para dar vida a esta árvore, a esta tua natureza humana. E quando no momento da sequidão, aonde está todo mundo perecendo, você está produzindo folhas, flores e frutos. E passa um viandante e vem e se agasalha debaixo da sombra das tuas asas, dos ramos, dos galhos, da tua proteção. As aves do céu vêm e se aninham e fazem a procriação junto. Porque você tem algo sempre para oferecer para alguém, mesmo que seja simplesmente um copo de água e um abraço sincero. Quem tem Cristo na sua essência de fé, ele não desiste nunca dos seus objetivos, ele prossegue em frente na sua caminhada e ainda ajuda e auxilia a multidão de pessoas que vêm ao seu encontro. Ou ele vai ao encontro dela no caminho por onde anda.
é manancial de água. E finalizando por mais um contexto de uma árvore. Em Apocalipse 22, no verso 1, fala que lá nesse jardim tem uma árvore da vida, aonde mesmo depois de tudo passado, ela tem os frutos para dar vida e as folhas para dar saúde a todas as nações. E esse fruto ele produz um ao ano, fechando os 12 meses do ano. Simbolizando, sintetizando, seria os 12 apóstolos, simbolizando seria as 12 tribos de Israel, simbolizando um fruto ao mês, ou seja, o justo, como Paulo fala, viverá pela fé. Viverá pela fé. Porque aquele que vive pela fé, mesmo depois de passar esse período dessa existência terrena que nós estamos aqui somente como um viandante e um passageiro, ele revive pela fé em Cristo, ressurgindo na ressurreição daqueles que pereceram, mas que em Cristo está, vive para todo sempre. Enquanto estamos aqui, como simplesmente um homem mortal, pequeno, cheio de falhas, cheio de pecados e culpas, enganos, tropeços, tentando ajudar a sociedade de uma forma humilde e pacífica, para que a gente possa fazer mais e um pouco melhor para a nossa casa, para a nossa sociedade, para o nosso estado, o nosso município, a nossa nação. A começar dentro da tua casa, na rua, no bairro que você e eu e nós residimos. E mais um momento eu lembro para vocês aqui que já falei da dimensão do espaço sideral na galáxia, de tantos outros planetas e astros que estão espalhados pelo espaço, este céu infinito que você não sabe onde termina e onde começa, que não, a ciência não consegue entender, muito menos eu, e nem tento entender. Só vejo e admiro, e não quero criar confusões na minha cabeça mais do que já tem. E você é um ser que está aí, inserido nessa Via Láctea, nesse planeta chamado Terra, um fragmento vivo, cheio de amor, cheio de esperança, cheio de vida, para contribuir para você, para a tua casa, para a tua família de alguma maneira. A fé é o combustível daquele que crê, que dá um passo sempre à frente e retrocede somente com uma envergadura como a palmeira do Líbano, para que no momento difícil passe e depois levante-se mais forte, resistindo todas as tempestades que acontecem dia a dia na tua caminhada, na tua existência. Então não adianta às vezes cobrir-se com uma folha de parreira, onde está evidenciado os grandes erros. Não adianta mascarar-se como um grande religioso, categoricamente revestido ou demonstrando o que é aquilo que não é. Então sejamos simples e sejamos mais próximos de Cristo, olhando para Ele e tendo a mente de Cristo e vendo Deus no meu próximo, amando a Ele como o Senhor nos ama e amando a este Senhor sobre todas as coisas, em todos os sentidos, em todos os aspectos, porque esse é o amor dele para conosco, que é de uma forma incondicional. Para ele não tem a interjeição se. Essa interjeição é só o homem que coloca para si mesmo o se, fazendo se ele me der tal coisa, eu farei tal coisa. O Senhor não é um bolicheiro de balcão, ele não faz negócio de balcão, ele não faz promissória, porque já foi decretado a morte na cruz, a ressurreição
e a vida eterna, para que a todos aqueles que creem. Mas eu faço você e eu faço também aqui, e nós fizemos a nossa caminhada um pedacinho do céu, um pedacinho do paraíso ou um pedacinho do inferno, aonde nós vivemos. Como é que você quer a sua vida? Como é que você está na sua vida? O que você quer dentro do projeto da tua existência? Seja um cedro do Líbano, seja uma palmeira, seja essa árvore frondosa que estende as raízes, ou a árvore da vida que recebe as águas do trono do altar do Senhor, e ali a vida e abundância para todo o sempre. Seja esse galho que foi enxertado e tem a seiva da graça do Espírito Santo em Cristo. Tem o entendimento, a percepção de todos os fatos que acontecem, pedindo essa sabedoria, essa graça ao Senhor que Ele concede, para tu enfrentar o teu dia a dia de uma melhor forma, de um ângulo de visão a qual você nunca teve, que você tem no momento que deixa explodir dentro do teu coração essa chama que arde, e esse sopro do pneuma que é o Espírito Santo dentro da tua existência, para viver abundantemente na graça, na compaixão, na misericórdia, na longanimidade, no domínio próprio, no amor fraternal, para com as pessoas que convivem e vivem contigo, ou no caminho que tu passares, encontrar-se com alguém e largar essa essência, essa fragrância do bom perfume de Cristo que está dentro do teu coração. Uma boa noite a todos. Desculpe aí pela escuridão, que a bateria terminou e eu não botei o T aqui perto. Acabei desligando a lâmpada aqui de cima e liguei na mesma tomada aqui o carregador do norte, ficou um pouco escuro. Mas o importante é que, se você está entendendo, ouvindo aquilo que falo, que isso possa ser bom para mim, bom para você, que contribua para nós juntos caminharmos nesse caminho que Jesus trilhou, para que nós andássemos nesse caminho que dá vida, que é o caminho da justiça, que é o caminho da verdade, que é o caminho do amor. Amém? Até uma próxima oportunidade. Nosso encontro vai ser quinta-feira, aqui no Caminho com a Graça, às 20 horas, também é uma transmissão ao vivo. Já avisamos nossos irmãos queridos, e você, se queira chegar aqui conosco, tenha liberdade. A porta da nossa casa, do nosso lar, está aberta. Se você queira pedir uma oração, queira pedir um tema específico para a gente no bate-papo, fique à vontade, tenha liberdade, certo? Mais um dia que passamos, mais um dia que vencemos. Roseli, Duda Justo, Juraci dos Santos, boa noite, amiga. Deus abençoe você também, obrigado. Maiara, a Rosemary Ritter, nossa irmã, esposa do irmão José. Evelyn Feck, Gislaine, boa noite, Pai do Senhor, a todos vocês. Tenham uma boa noite de descanso, e que o Senhor levante vocês todos no sustento da sua destra. Amanhã mais um dia abençoado, cheio de amor e paz e saúde a todos. É o que nós desejamos. Tá? Vou aqui fechar. Até mais. Aqui também.